Graça e paz, pessoal. Boa noite, hoje 15 de janeiro de 2026. Nós estamos no nosso propósito de leitura da Palavra de Deus e eu quero te convidar a vir junto comigo para fazer essa leitura bíblica 2026. Todos os dias nós estamos lendo a Palavra de Deus e eu quero já te convidar, você que está entrando na live, vem e compartilhe essa live com mais pessoas, porque Deus tem falado conosco. Amém? Como eu sempre gosto de dizer aqui, nós estamos lendo Mateus, depois vamos lá para Gênesis e depois lemos mais um pouco do livro de Salmos. Meu amigo Evandro, fiel companheiro que está aqui comigo, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Bênção, vamos ler a Bíblia toda em 2026. Deus colocou no meu coração 45 minutos só do nosso dia para lermos a palavra de Deus. Gente, 45 minutos só do dia e agora começando 15 para as 11 da noite. E eu tenho certeza que é bênção, está sendo bênção para a minha vida e vai ser bênção para a sua vida também. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez lendo a Tua Palavra. Como eu sempre digo, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que a Tua Palavra possa ser lâmpada, Pai, para os nossos pés, luz para a nossa vida, para iluminar o nosso caminho, iluminar a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos. Fala conosco em mais um dia, através da leitura da Palavra de Deus. Aleluia! Envia essa live aí para mais pessoas, aperta o aviãozinho aí, ó, e vamos divulgar. Aperta o coraçãozinho aí para o Instagram entregar para mais gente. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 24. Nós vamos ler agora Mateus 24. Beleza? Então vamos lá então. Saindo do templo, Jesus ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Hoje nós vemos muitos pastores, muitas igrejas preocupadas com a estrutura do templo. E Jesus é bem enfático aqui, ele diz: será que você não percebe? Fala para os discípulos: será que vocês não percebem o que tudo isso que está acontecendo? Então, em verdade eu vos digo, não ficará aqui sobre pedra, que não seja derrubada. Ou seja, isso aqui não é importante. Essa estrutura do templo aqui não é importante. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança, viu, gente? Perseverança. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 15. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça, no inverno nem no sábado. Pois haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vulo te tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saias. Ou, olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão no firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda dos filhos do homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerei isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse aqui foi um sermão profético de Jesus, falando do princípio das dores, da grande tribulação, da vinda, do Filho do Homem, falando, nos exortando, à vigilância e falando sobre a importância de manter prudente. Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem a sua lâmpada, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Versículo 14, Mateus 25. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então entra no gozo do seu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhes o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado esconde na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo.
Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o também o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes. Enfermo e preso, não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou preso, e não te servirmos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um dos pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ah, Jesus maravilhoso! Glória a Deus! E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É muito bom nós lutarmos para permanecermos justos diante de Deus. Capítulo 26 de Mateus. Deixa eu te falar. Não, vamos fazer o seguinte. O livro de Mateus está terminando e os últimos capítulos são mais extensos. 2 dias a gente termina. Eu vou guardar aqui porque nós vamos... Deixa eu ver aqui. Vamos ler mais o capítulo 26 de Mateus. 26. Tendo Jesus terminado de dizer todas essas coisas, disse aos discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender a Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa.
Vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que este desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se-á aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então buscava oportunidade para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes ele: ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comia, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Jesus, assentado à mesa com os discípulos, disse que um daqueles 12 iria trair ele. Olha só, assentado à mesa. E eles, entristecendo-se muito, começaram um a um a perguntar um ao outro: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes Jesus: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, o que o traía: por acaso sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Versículo 31 do capítulo 26 de Mateus. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levantando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai,
Se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-vos de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: Ainda dormis e repousais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Versículo 47. Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e cacetetes, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. O seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse. Então prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhes uma das orelhas. Então Jesus disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderei agora orar a meu Pai, e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Então disse Jesus à multidão: Saístes com espadas e capacetes para prender-me, como a um assaltante? Todos os dias em que eu me assento convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras do profeta. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então, depois desse acontecido, quando Jesus foi preso, os discípulos que estavam ali, ele deixou Jesus ali como um preso e, perna para quem tem, eles fogem. Versículo 57. Os que prenderam a Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam o quê? Estavam reunidos. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas, afirmando: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se um sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu então Jesus: Tu o disseste. Porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Eita glória! Que maravilha, hein? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Vós quem ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros, e outros os esbofeteavam.
dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada, e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. E saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Gente, o teu modo de falar te denuncia. Quem segue a Jesus Cristo se parece com Jesus. Tem característica própria de cristão. Então você precisa ser conhecido como um discípulo, como um seguidor de Cristo. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Aleluia. Então lemos até aqui, nós lemos nesse instante Mateus capítulo 24, 25 e 26. Tá bom? Amanhã leremos 27 e 28. Corre lá para a sua Bíblia, no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 24. Vamos entrar agora na história de Isaac e Rebeca. Uma história muito bacana de Isaac e Rebeca. Hoje eu estou cansado, viu, gente? Nossa, Deus. Gênesis capítulo 24. Vamos lá? Pegou sua Bíblia aí? Era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: se a mulher não quiser seguir-me a essa terra, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de não fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: darei esta terra à tua descendência. Ele enviará o seu anjo adiante de ti, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças para lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens do seu senhor, partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. Pela tarde é a hora em que as mulheres saíam a tirar água. Então disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te bom êxito e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Nisto verei que usaste de bondade para com meu senhor.
Antes que acabasse de orar, saía Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. Observe que Rebeca era também meia parente de Abraão. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Respondeu ela: Bebe, meu senhor. Então prontamente abaixou seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a contemplava atentamente em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e de 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o que ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Temos palha e forragem, bastante, e lugar para pousar. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, ó Senhor, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A moça correu e contou essas coisas aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu um pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e tendo ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé, junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio o homem à casa e descarregaram os camelos. Trouxeram palha e forragem para os camelos, água para lavar os pés deles e os pés dos homens que com ele estavam. Depois puseram comida diante dele. Porém ele disse: Não comerei, até que tenha exposto a minha incumbência. Disse-lhe Labão: Fala. Então lhe disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor. Ele se tem engrandecido. Deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos e servas e camelos e jumentas. Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de velha, gerou um filho a meu senhor, e a este deu ele tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Mas irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então respondi a meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? Ele me disse: O Senhor, em cuja presença, tendo andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás livre do meu juramento quando chegares à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se prosperas o meu caminho, o qual venho seguindo. Eis que estou junto à fonte, faze, pois, que a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água do seu cântaro. E ela que disser: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, seja esta a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de falar no meu coração, saia Rebeca com o seu cântaro sobre o seu ombro.
desceu à fonte, tirou água e eu lhe disse: dá-me de beber, peço-te. E ela prontamente abaixou o seu cântaro do ombro e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Que prova, né, gente, que ele pediu, né? Que sinal, né? Assim bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naô, que Milca lhe deu. Então eu lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E, inclinando-me, adorei e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito, a fim de tomar para seu filho a filha do irmão de meu senhor. Maravilhoso, né? Agora, pois, se vós haveis de usar de bondade e verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, e se não, declarai-mo, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: do Senhor procede este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis Rebeca diante de ti, toma-a e vai-te e seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostou-se em terra diante do Senhor. Então tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. E também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: deixa-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem preparado o meu caminho. Deixa-me partir, para que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e perguntemos a ela mesma. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: irmã nossa, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando nos camelos seguiram um homem. Assim o servo tomou a Rebeca e partiu. Ei, Rebeca, danada essa daqui, hein? Que coisa, né? Que história, né? Glória a Deus. Ora, Isaac tinha vindo de Beer-lahai-roi, pois habitava na terra do Neguebe. Saiu Isaac a meditar no campo à tarde, levantando os olhos, viu que vinha camelos. Rebeca também levantou os olhos e, vendo a Isaac, saltou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E os olhares se cruzaram, hein? Respondeu o servo: é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher, e ele a amou. E Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Aleluia! Gênesis capítulo 24, finalizado. Agora vamos Gênesis capítulo 25. Nós estamos lendo, né, terminamos Gênesis 24 e agora Gênesis 25. Tomou Abraão outra mulher, cujo nome era Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrá, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Joessã gerou a Sabá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins, os Letussins e os
Leumins. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Jequetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, mas os filhos das concubinas que tinha, deu a Abraão presentes e ainda em vida separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente. Estes, porém, foram os dias de vida que viveu Abraão, 165 anos. Expirou Abraão e morreu em boa velhice. Gente, olha que incrível. Velho e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. Quero morrer assim. Cheio de vida, com boa velhice, velho, cheio de conexões. Eu quero morrer assim. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão, Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Habitava Isaque junto a Beer-lai-roi. Os descendentes de Ismael agora, hein? Versículo 12, 25, 12. São essas gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. São estes os nomes dos filhos de Ismael, pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Jetur, Nafis e Quedmar. Foram estes os filhos de Ismael, e foram estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes segundo as suas tribos. E os anos da vida de Ismael foram 137. Ele expirou e foi reunido ao seu povo. Os seus filhos habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai na direção da Assíria. Ele se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. Versículo 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque tinha 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou intensamente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao seu Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Você sabe dessa história, né? Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou ao campo muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vede-me primeiro o seu direito de primogenitura. Vende-me primeiro. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó.
Jacó deu a Esaú o pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Não é brinquedo não, viu? Não é brinquedo não. Então nós lemos hoje Gênesis 24, 25. É isso? 24 e 25 são os livros, os capítulos que nós lemos. 23 também, né? Como é que é? Não, 24 e 25. 23 nós lemos ontem. Agora, gente, tá faltando poucos minutos. Aliás, já tá acabando já, né? Como passa rápido, né? Tanto que é bom a gente começar mais cedo, né? Passa super rápido aqui. Vamos lá em Salmos. Vamos ler agora Salmos 32. Vamos ler alguns capítulos aqui de Salmos para a gente orar e a gente encerrar. Lembrando, nós estamos lendo a Bíblia 45 minutos por dia. Hoje eu comecei a live, era 10 para as 11 da noite. Nós lemos alguns capítulos de Mateus, depois vamos para Gênesis e depois lemos mais um pouco de Salmos. Todos os dias a live está ficando salva e eu estou salvando as referências que nós estamos lendo. Tá bom? Salmos 32. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou uma sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia e me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará aquele que nele confia. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos. Cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmos 33. Regozijai-vos no Senhor, vós os justos, aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa, cantai a ele com o saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Pois as palavras do Senhor é reta e verdadeira, todas as suas obras são fiéis. O Senhor ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do seu constante amor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar, como no montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos, mas o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens, da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla
todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Não há valente que se livre pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra a ninguém com a sua grande força. Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Aleluia. Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida, que deseja longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Gente, eu queria continuar, mas nós vamos parar aqui. Nós lemos então Salmos de número 32, 33 e 34. Amém? A leitura hoje está muito boa mesmo, mas nós vamos terminar aqui, encerrar aqui, até porque a gente precisa de deixar um pouco para amanhã também, né? Então vamos orar, pedir a Deus para guardar a palavra no nosso coração, para a gente não pecar contra Ele, né? E como diz aqui em Salmos 33, versículo 22, seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez, nesse momento que nós passamos aqui, e o Senhor esteve conosco. Eu te agradeço. Que essa palavra, Pai, possa nos alimentar a nossa mente, alimentar, ó Pai, os nossos pensamentos, alimentar o nosso coração, e que nós possamos, como diz aqui em Salmos, ó Pai, que seja o teu constante amor, Senhor, sobre nós, sobre as nossas vidas, assim como nós a Ti esperamos. Pois sim, meu Deus, nós estamos Te esperando. Fala conosco todos os dias através da Tua palavra. Abençoa a todas as pessoas que participaram aqui dessa live.
Amanhã nós estaremos aqui de novo, em nome de Jesus. Amém? Amanhã eu espero estar aqui novamente 15 para as 11 da noite. Se eu conseguir um pouco mais cedo, eu aviso. E convide mais pessoas. Vamos ler a Bíblia 45 minutos por dia. Nós vamos ler a Bíblia toda em menos de um ano. Nós vamos ler a Bíblia toda em 2026. Deus te abençoe. Essa live vai ficar salva. Depois que subir lá para o meu feed, depois que salvar, corre lá, deixa um comentário, deixa sua curtida e reposte aí, compartilhe e traga mais pessoas amanhã. Deus te abençoe. Um abraço, meus amigos que estiveram aqui. Fica com Deus. Muito bom ver vocês aqui, viu? Um abraço.